Olá, pessoas, tudo bom com vocês? Eu sei, eu tô muito atrasado. Eu tive muita coisa pra fazer essa semana, vocês não fazem ideia. Acontecimento atrás de acontecimento, enfim, agora que eu consegui, eu tô lutando contra o tempo pra tentar entregar algo respeitável que vocês consigam pelo menos tirar alguma coisa de útil, ok? Me desculpa, eu pretendo me organizar e na próxima vai dar tudo certo, vai funcionar tudo direitinho, certo? Muito obrigado e vamos lá. Lembra do Jorge, que a gente tinha falado anteriormente? Por que ele saiu da onde ele estava, né, do berço da humanidade? Por que ele saiu da África? Ele foi em busca de condições melhores de vida, certo? Mas Jorge, à medida que Jorge e sua família, né, Jorge e sua esposa e seus filhos viajam pelo planeta, ele vai encontrando lugares onde ele acha interessante. Não Jorge, mas seus descendentes vão encontrando lugares onde eles acham interessante ficar, morar, certo? Então, onde eles se fixam, normalmente, quando eles se fixam, eles estão se fixando com o, o advento da agricultura, certo? Eles começam a produzir, né? E como eu disse, com a sua instalação, né, com o tempo, você acaba formando cidades, certo? Você acaba não que a cidade ela precise necessariamente de agricultura, mas é uma coisa que acaba levando a outra. Você se sitiza, né? Como que eu posso dizer? Você se coloca em um sítio, né? E com essa instalação você acaba agregando pessoas cada vez mais para esse local até formar grandes cidades, certo? Por que a saga do Jorge é tão importante? Porque ele vai ditar e explicar como que a raça humana, né, a espécie humana foi se espalhar pelo mundo, certo? Aqui a gente tem três recortes, né, que foram feitos pelo texto, que é a Europa, né, a Ásia e a Oceania. Voltando para a Europa, vamos pensar por que a gente tende a... a gente pensa, né, por exemplo, na questão do espaço da Ásia, da Europa como um todo, por que ele é um espaço em disputa, né? Tem um geógrafo chamado Yves Lacoste que ele vai falar que a geografia serve, em primeiro lugar, né, antes de tudo, para fazer a guerra. O que ele quer dizer com isso? Você conhecer, né, a geografia do seu lugar e do seu país e do país vizinho é importante para a guerra, porque você vai conseguir se organizar e atacar de forma mais eficiente, certo? Por que eu estou falando isso? Porque, vejam só, a Europa é um dos continentes, entre aspas, mais fragmentados que existe, porque existem diversas forças, né, diversos estados, nações, diversas pessoas, diversas culturas em um continente só, né? A Europa como toda, ela se acha, né, o berço da cultura ocidental. De certa forma ela é, mas não de uma forma boazinha como a gente já viu lá atrás, certo? Então, quando você tem esse aglomerado de forças, né, esse monte de pessoas, de culturas, de visões de mundo convivendo em um espaço que é reduzido, entre aspas, né, um espaço que você não pode expandir, ele já é dado, né, ele já existe. Esse espaço é produto de grandes conflitos, certo? As maiores conflitos que a gente teve na humanidade, assim, lógico, salvo algumas exceções, mas a história recente, né, Primeira, Segunda Guerra Mundial e ainda hoje vários conflitos que existem por aqui, a gente pode começar a analisar e entender a Europa como um palco de grandes conflitos, né? Porque a divisão por ser um continente muito fragmentado, a conflito é muito grande, certo? Você tem sempre choques, né? Porque uma das premissas da geografia, né, de autores da geografia que vai falar sobre o espaço vital, né? O espaço vital ele está intrinsecamente ligado à questão da guerra. Por quê? Porque é um espaço que você tem, né, para produzir e para tornar a sua nação uma potência, certo? Então, quanto mais terras, por assim dizer, sendo bem simples, viu, gente? Quanto mais terras você tiver, mais
fácil vai ser para você se tornar uma megapotência, porque você vai ter mais recursos, certo? Mais recursos. Não necessariamente você vai explorar eles de forma mais eficiente, mas você tem mais recursos, você tem o que é dito de espaço vital, que é a forma como a reprodução da vida se dá, né? Como você consegue melhorar as condições, né? Você consegue trabalhar esses recursos e agregar a sua sociedade como um todo. Você vê, quando a gente pensa na questão das cidades, né, na Europa, como eles é um país muito pequenininho, assim, um continente que é muito fragmentado, com vários paísinhos, assim, é predominantemente urbano, né? Você tem uma margem de pessoas que estão, por assim dizer, nas zonas rurais. A máxima é grandes centros, né, por assim dizer, grandes polos. Isso aí você vai entender isso a partir da divisão da Europa, reinos. Isso aí é uma coisa mais histórica, mas é como se dá, né, como é hoje em dia urbana. E você vê o quão importante é essa situação de pensar um continente como predominantemente urbano, quando você lembra, por exemplo, que lá houve a peste negra, que foi uma doença que assolou, né, a Europa como um todo, graças, né, à sua falta de zelo com o saneamento básico, certo? Ratos para todos os lados, as necessidades eram jogadas na janela, no beco, enfim, era muito um ambiente muito podre, né, por assim dizer. Para você ter uma ideia, essa máscara aqui, que pode parecer assustadora, ela é dessa forma, isso aqui são médicos, né? Ela é dessa forma porque eles colocavam ervas nas pontas desses bicos, por assim dizer, para diminuir o cheiro, porque o cheiro era muito forte, tanto dos cadáveres quanto da cidade como um todo, certo? Então, a cidade é um aspecto importante. Você pensar que a Europa é um continente urbano, certo? Quando a gente vem para pensar a Ásia, ela é um continente muito rural. Ainda hoje, a China hoje em dia ela tem, a partir de 1970, ela tem diminuído, né, a sua proporção de pessoas rumo à cidade, né, por assim dizer. Ela tem sido cada vez maior, certo? Elas têm mais pessoas indo para grandes centros do que pessoas vivendo nas zonas rurais, certo? Você pensa isso, você consegue entender isso porque a configuração, né, da Ásia ela é muito diferente, né? Existem sim fragmentações, existem diversas culturas e nacionalidades e tal, mas a extensão desses países é muito maior, certo? Então, para eles é um pouco mais fácil pensar e se organizar espacialmente e é muito difícil ocupar esse espaço como um todo, certo? Então, por isso a predominância de áreas rurais. Uma curiosidade, uma coisa interessante é porque as planícies elas são muito exploradas, né, na Ásia como um todo. E aí a gente começa a pensar sobre as plantações de arroz que são muito presentes, né, nesse continente. Lógico, vai ter o seu recorte, né, mais presente na China e tal, mas ainda assim a gente tem esse recorte da Ásia como um todo ser grande produtora de arroz, por exemplo. Uma das coisas interessantes é as carpas, certo? Se você tem uma plantação de arroz, a plantação ela tem que estar sempre irrigada, né? Então por isso que a planície ela é muito importante, sempre próximos dos rios, né? De grandes rios que cortam a Ásia como um todo. Então, quando você tem uma planície inundada, é muito bom para plantar arroz. E não só isso, também é muito bom para você cultivar. Não é bem essa palavra, criar peixes, certo? As carpas, aquelas carpas bonitas que você vê, tipo, coloridas, elas são provenientes dessas culturas, certo? Nossa, que desenho isso, gente! Isso é um peixe. Mas enfim, as carpas elas são provenientes dessas culturas também. Hoje em dia existem campeonatos de carpa. Quem tem a carpa mais bonita assim ganha prêmios e uau. Enfim, curiosidades. Quando a gente pensa Oceania, a gente pensa numa porção um pouco mais afastada, certo? Dá pra pegar um pedacinho dela aqui, dá pra gente entender o pedacinho dela aqui, mas ela vai estar mais abertinha aqui. Aí já vai ver melhorzinho aqui. Então o que acontece? Quando a gente pensa Oceania, a gente vê
que é mais afastado, certo? Então, o contato com as ditas sociedades ocidentais desse povo maravilhoso aí só foi se dar por volta de 4.000 anos atrás, certo? Vou ler aqui para vocês para ficar mais fácil caso não dê para ver no vídeo. Eles são os povos mais antigos da humanidade, né? Os que chegaram aqui primeiro chegaram aqui há 50.000 anos atrás, né? Eles são os povos mais antigos da humanidade, originários australianos. Estão ali naquelas terras desde há 50.000 anos. Seus antepassados foram os primeiros humanos a cruzarem o oceano desde a África e fixarem-se na Austrália e Papua Guiné, permanecendo isolados até 4.000 anos atrás. Não tem sido fácil a luta desse povo para proteger suas terras e preservar sua cultura. Lembra quando a gente falou dessa expansão, né, do George por vários continentes? 50.000 anos atrás ele estava chegando na Oceania, né? O que hoje a gente chama de Oceania. Na época nem nome existia, certo? Então, 50.000 anos atrás eles chegaram aqui. Então, quando eles chegam aqui, eles fixam, né, eles fazem morada nesse continente, eles começam a desenvolver uma cultura totalmente deles, né, totalmente única, que são os povos originários, os primeiros a chegar, né. Quando você tem o desenvolvimento, né, da Europa como um todo, ela começa o seu processo expansionista. Lembra do espaço vital, de expansão, de busca de novos... também tem relação com isso, mas não é bem isso, mas enfim, expansão, né, das suas áreas e de áreas de influência, né. Quando ela começa esse processo de expansão, ela vai, eles vão chegar, por exemplo, na Oceania. Você vai ver que, lógico, os primeiros contatos com os seres humanos se dão há 4.000 anos atrás, mas mais recentemente, na história um pouco mais recente, né, você tem escravização dessas pessoas, certo? Porque simplesmente os europeus, né, os colonizadores se acham superiores. Simples assim. Eles já chegaram dando nome, né, os aborígenes, certo? Então, quando eles chegam em novas áreas, eles não estão preocupados em preservar a cultura. Eles estão preocupados em impor a sua cultura, em dominar, em transformar aquele espaço em uma área de influência deles, certo? É importante pensar que são povos que têm a sua cultura, a sua identidade e que não teve essa cultura e identidade respeitada por causa dessa política europeia e colonizadora, né, por assim dizer. Deixa eu só pegar minha gata aqui, me perdoa rapidinho. Desculpa. Aí a gente vai começar a pensar, por exemplo, na semana 4, né, os movimentos separatistas. Eu trouxe aqui o Sul é Meu País, né, só para ilustrar, que é um movimento separatista que a gente tem aqui no Brasil. Por que o Sul, né, tem esse movimento separatista? Por que o Sul quer se separar do Brasil? Tem a ver com a identidade, tem a ver com a cultura, certo? E com o conceito de nação, né? O Brasil é um estado plurinacional. O que isso quer dizer? Que o Brasil ela abarca diversas nações. Ele é um estado que abarca, né, que compreende, né, diversas nações. Então, dentro do Brasil, né, do estado, do país Brasil, existem diversas nações. E uma nação ela tem muito a ver com identidade, com cultura, com entendimento de companheirismo, por assim dizer, né? Você tem nações indígenas, você tem nações quilombolas, de imigrantes, né? Por isso que você começa a pensar, por exemplo, no Sul é Meu País, você vê que eles se veem como os descendentes, né, diretos da Europa, né, por assim dizer. Então, eles são a parte da sociedade, né? Da sociedade não, do país, né? Do país Brasil. Eles são os sulistas, né? Eles são os descendentes brancos, né? Por assim dizer. Então eles têm a sua cultura totalmente diferente. Eles não se veem como brasileiros porque a cultura deles é totalmente baseada, né? As casas, as construções, até o clima, né? Do sul do país é diferente. Então eles se acham no direito de se separar. E eu não estou dizendo se isso é bom ou ruim. Eles
tem motivos para dizer que isso é bom ou não, certo? Mas aí que a gente vem, por exemplo, a pensar os países bascos, certo? Aqui, ó. Aqui, o País Basco, aqui, ó. Você tem esse conflito exatamente por esses temas aqui que eu levantei com vocês, que eu falei ali atrás, que é a questão da identidade, da cultura e da nação. O que impede o Sul de se separar? A Constituição brasileira, basicamente, né, que impede essa segregação e desmantelamento do Estado, né, porque nós somos um Estado federativo, então a federação ela vem para unir todos esses estados em um Estado-nação como um todo, certo? Só para vocês terem uma ideia aqui, para entender o quão complexa é essa questão do separatismo, se a gente fosse separar todos os movimentos que existem na Europa, o mapa da Europa seria dessa maneira. Ele seria mais fragmentado do que e como a gente já tinha falado ali atrás. Ele seria super dividido. Por quê? Porque é muito difícil quando você pensa num contexto de diversos povos convivendo, né, diversas identidades e culturas convivendo em uma nação unificada, né, um Estado-nação. Porque você tem diversas demandas e diversas culturas que se chocam, né, por assim dizer. A coisa mais gritante, por assim dizer, que a gente tem no Brasil é a rixa, né, por assim dizer, que os sulistas têm em relação ao Nordeste, né. A gente viu isso muito claramente estampado nas eleições. Ai, meu desenho é maravilhoso. Nas eleições agora mais recentes, certo? Então, o Sul quer se separar porque ele se identifica como uma nação em si e que eles não compartilham nada de cultural ou de identidade com o Brasil como um todo. Eles são à parte, certo? É basicamente isso. Então, quando você tem esses movimentos separatistas, você está brigando pela sua identidade, pela sua cultura e seu direito de estar no que já é seu, né? Você já reside nesse lugar, mas você quer ter uma legislação sua, você quer ter uma nacionalidade sua, né? Você quer ter uma autodeterminação, certo? Você quer ser independente, certo? Quando a gente pensa, por exemplo, a questão do Oriente Médio, é muito complexa a situação que a gente vai ver, né, por assim dizer. Porque Jerusalém, né, é uma cidade sagrada, certo? Então, além dessas questões que a gente já vinha levantando de identidade e tudo mais, ainda tem um fator religioso que pesa muito mais. As pessoas, quando têm uma religião, elas tendem a ser bem mais grupais, né? Bem mais fechadas e difíceis de comunicar, porque elas não estão abertas a ouvir outras opiniões que divergem da sua religião, certo? Então, os conflitos religiosos, eles são muito presentes na história da humanidade, do mundo, né, por assim dizer. Mas a gente pensa, por exemplo, a extensão do Oriente Médio. A Jerusalém é uma cidade sagrada e palco de disputa, né, entre Israel e Palestina. Você vê como Israel começa lá a partir de 1946, expandindo a sua área de influência, né, certo? Começando a se expandir, né, e tomando conta basicamente de toda uma região, toda uma parcela de um continente, né? Não do continente, mas de uma parcela dele. E você começa a ter o Estado Israel, né, tomando conta do que era Palestina, certo? E a Palestina sobra para a Palestina a sobrevivência, né? A luta para sua própria existência, porque a gente está falando de pessoas que residem em um local e agora tem que fugir, né? Tem que sair de um local ou de outro por pressão política, né? Você tem a cidade, por exemplo, de Jerusalém, que é uma cidade internacional. Ela, em teoria, é uma cidade que tem que estar aberta para todos os povos e todas as culturas, independente de religião, né? Porque ela é importante para cristãos, muçulmanos, judeus. Ela é uma cidade berço, né, das 3 maiores religiões monoteístas que a gente tem no mundo, né? Então, quando a gente tem essa cisão, né, essa luta, né, entre essas duas
nações, né? Vamos simplificar dessa maneira. Você tem embates, você tem pessoas morrendo, você tem uma invasão dos espaços dos outros, né? Israel, ele não quer saber se Jerusalém é uma cidade internacional. A vigilância de Jerusalém, ela é toda feita pela polícia israelita, né? O Israel, ele não considera que Jerusalém seja uma cidade de todos. Ele considera que Jerusalém é uma cidade dele, do Estado de Israel, certo? Então, esse conflito e essa dificuldade de diálogo, e não é por falta de tentativa, a ONU está sempre envolvida nessas questões, não é por falta de diálogo, é simplesmente uma tentativa de um Estado dominar sobre uma área, certo? E a história da humanidade é basicamente essa, é dominar o mundo, certo? É dominar sobre algo. E Jerusalém é um palco de disputa, onde Palestina e Israel estão sempre em briga, sempre em conflito. Ok? Espero que tenha sido proveitosa essa aula, que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa. E eu peço enormemente desculpas a vocês. Eu prometo me organizar que na próxima a gente vai ter algo a tempo, né? A tempo hábil. Perdão, viu, gente? Eu acho que é isso. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. E vão me mandando feedback para me saber o que eu preciso mudar ou não, manter ou deixar. E é isso. Muito obrigado e valeu!